Olá, meu nome é Guilherme de Medeiros Antar, sou doutor em Botânica e atualmente pós-doutorando do Instituto Tecnológico Vale, em Belém, e vou apresentar um pouco para vocês sobre o Laboratório de Sistemática, Evolução e Biogeografia de Plantas Vasculares do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, onde eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado, sempre orientado pelo professor Paulo Takeo Sano. Na graduação, trabalhei com as plantas conspícuas da Serra do Cipó, em Minas Gerais. No mestrado, com o checklist das angiospermas do Jalapão, localizado no leste do Tocantins, na divisa com os estados da Bahia, Piauí e Maranhão, juntamente com análises ecológicas do efeito de regimes de fogo na vegetação. E no doutorado, trabalhei com sistemática de Iptidine e principalmente do gênero Iptidendron, que são táxons de Lamiaceae, a família com a qual eu sou especialista até hoje. Por conta de outros trabalhos paralelos, também sou especialista na família Bixaceae para o Brasil. Atualmente, nesse projeto no Instituto Tecnológico Vale, trabalho com as plantas endêmicas do quadrilátero ferrífero, localizado no centro-sul de Minas Gerais. Atualmente, 3 docentes compõem o laboratório. Professor Dr. José Rubens Pirani, atual curador do herbário SPF e especialista em sapindales, principalmente Rutaceae, Anacardiaceae meliaceae e Cimarubáceae, e Picraminiaceae, família com a qual ele fez o doutorado. Além de trabalhar e orientar nessas famílias, o professor Pirani também orientou em diversas outras famílias, principalmente Asteraceae e Leguminosas. Muitas vezes relacionado a projetos maiores, de florística, com os quais ele teve papel de coordenador, como por exemplo o projeto da Flora da Serra do Cipó, em Minas Gerais, ou o projeto da Flora de Grão-Mogol. O professor Pirani é uma das maiores referências brasileiras em sistemática de angiospermas, publicando diversos trabalhos e artigos importantes com evolução e biogeografia das angiospermas neotropicais. Também temos a professora doutora Lúcia Lohmann, que é especialista em Bignoniaceae, principalmente na tribo Bignoni, grupo com a qual ela trabalha desde a iniciação científica, orientada pelo professor Pirani. A professora Lúcia, provavelmente hoje, é a maior especialista do mundo em Bignoniaceae. Ela orienta diversos alunos em um projeto grande de sistemática da tribo, mas também com um enfoque maior em evolução e biogeografia para entender melhor os processos que moldaram a história de diversificação e de distribuição na região neotropical, com especial atenção para a Amazônia. Destaca-se também que a professora foi eleita recentemente para a Academia de Ciências dos Estados Unidos. E por fim, o professor Dr. Paulo Takeo Sano, que foi meu orientador, e atual chefe do laboratório. O professor Paulo, ele é especialista em Urocaulácea, a família das sempre-vivas, com também grande destaque em estudos etnobotânicos e de educação em ciências. Paulo orienta alunos no grupo, o qual ele trabalha desde a sua iniciação científica, que foi realizada também na USP. Então, o professor Paulo também fez mestrado e doutorado aqui na USP. Mas ele também orienta em outras famílias, principalmente Myrtaceae. As principais localidades de atuação do professor Paulo são a região do Jalapão, no leste do Tocantins, onde eu fiz meu mestrado, e também a região da Cadeia do Espinhaço, principalmente no Planalto Diamantina, região que possui especial riqueza em Urocaulácea e diversas comunidades extrativistas tradicionais que utilizam as sempre-vivas. Além disso, o laboratório também possui um quarto docente, o professor Dr. Renato de Melo Silva, que infelizmente faleceu em outubro de 2020. O professor Renato era especialista em Velosiaceae, a família das canelas de Ema, e Anonaceae, sendo que, na primeira, provavelmente era a maior autoridade do mundo. E também coordenou os projetos de florística da Cadeia do Espinhaço, tendo orientado também diversos alunos e presidido a comissão de pós-graduação do Instituto de Biociências. Então vou falar um pouco sobre o herbário do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, conhecido pelo acrônimo SPF, que é atualmente localizado junto ao laboratório. O herbário foi fundado em 1932 pelo professor Wilson Rene, ainda na Faculdade de Farmácia, a qual era localizada fora da cidade universitária Mano Salles de Oliveira, a qual foi fundada apenas em 1968. Na década de 60, o herbário apresentava aproximadamente 10.000 essicatas e foi então fundido à coleção de algas do Dr. Ailton Brandão Joly e transferido para o Departamento de Botânica, ainda ocupando algumas salas no prédio do departamento, edifício André Dreyfus, permaneceu até mais ou menos 1996,
quando o herbário teve uma grande expansão, principalmente a partir da década de 80, e foi transferido para esse edifício, o edifício Ailton Brandão Joly, conhecido também como Sobre as Ondas, que antigamente era um prédio que eram realizadas aulas de graduação. Hoje, o herbário conta com aproximadamente 250 mil cicatas na sua coleção geral, com ainda cerca de 1.000 tipos nomenclaturais, 350 fotografias, 450 materiais em meio líquido e 500 registros em carpoteca, sendo assim o segundo maior herbário do estado de São Paulo e por volta do 10º maior herbário do país. Ainda, juntamente ao SPF, existe a Xiloteca Nanusa Luiza de Menezes, com uma das mais importantes coleções de madeira do Brasil, com cerca de 6.500 materiais. Além dos 3 docentes do laboratório, que também trabalham no herbário, o herbário também conta com um corpo permanente de 3 técnicos, além de alguns bolsistas ou voluntários temporários. A coleção do herbário é focada na flora do estado de São Paulo, com também muitos registros super importantes para a flora campestre, que já está majoritariamente extinta na cidade de São Paulo, e principalmente das serras da cadeia do Espinhaço de Minas Gerais e Bahia, e também de algas marinhas brasileiras. O foco dessa coleção acaba mostrando um pouco da linha de pesquisa do laboratório. Durante principalmente as décadas de 80 e 90, a principal linha de pesquisa do laboratório estava relacionada a levantamentos florísticos na cadeia do Espinhaço, que é esse conjunto de montanhas que vai do sul de Minas Gerais até a Bahia. Esses projetos eram impulsionados principalmente com os projetos maiores da flora da Serra do Cipó, em Minas Gerais, na flora de Grão-Mogol e na flora da Chapada Diamantina. Esses estudos possibilitaram a formação de diversos sistematas taxonomistas que atualmente estão distribuídos nas mais variadas instituições brasileiras. Hoje em dia, os estudos do laboratório mudaram um pouco e estão mais focados na sistemática de grupos neotropicais específicos, principalmente aqueles com os quais os docentes do laboratório trabalham. Isso também acaba influenciando a coleção do herbário, na qual destacam-se as coleções das famílias Anonaceae, Bignoniaceae, Erocaulaceae, Picraminiaceae, Rutaceae, Cimarubaceae e Velosiaceae, sendo que para Velosiaceae e Erocaulaceae, o herbário SPF provavelmente contém a melhor coleção do mundo. Esses estudos que vêm sendo desenvolvidos atualmente aqui no laboratório possuem, além de caráter taxonômico, caráter evolutivo e biogeográfico, com a produção de filogenias majoritariamente baseadas em dados moleculares, as quais muitas vezes são produzidas inteiramente em instituições nacionais ou internacionais colaboradoras, muitas vezes por meio de intercâmbio, doutorado sanduíche ou algum outro tipo de bolsa. Mas, outras vezes, também a parte de extração, PCR e eletroforese é feita aqui no laboratório, no qual temos uma sala disponível. Para a parte de taxonomia, majoritariamente são utilizados procedimentos tradicionais, muitas vezes parecidos com aqueles que já eram utilizados pelos naturalistas que coletaram no Brasil, ainda nos séculos 18 e 19, incluindo, após a coleta do material de campo, a prensagem, secagem em estufa de ar quente e montagem de essicatas para inclusão no herbário. Após esse processo, o material pode ser analisado com auxílio de estereomicroscópio, aqui ao meu lado, com parcerias com o laboratório de anatomia, por exemplo, para análises anatômicos, as quais também podem ser realizadas aqui no laboratório, já que também temos microscópio óptico. Então, o herbário SPF e o Laboratório de Sistemática, Evolução e Biogeografia de Plantas Vasculares contribuem ativamente para a grande parte da ciência, e muitas vezes extensão, realizada no departamento, e por vezes até no instituto inteiro. Isso porque o herbário é necessário para o depósito de vouchers e identificação acurada de espécimes e espécies, o que serve de base para uma parte dos estudos botânicos. Ainda, por conta desse foco da coleção nos campos rupestres da cadeia do Espinhaço, nas algas bentônicas brasileiras e coleções de Erocaulaceae e Velosiaceae, o herbário SPF é uma referência mundial, sendo indispensável a visitação para pessoas interessadas nesses temas. O corpo docente e discente do laboratório também trabalha com estudos evolutivos, que também muitas vezes são referências para publicações de angiospermas neotropicais. Outras publicações que têm que ser destacadas do laboratório são esses projetos grandes que ocorreram nos campos rupestres que eu falei anteriormente. Então, a flora da Serra do Cipó, a flora de Grão-Mogol e flora da Chapada Diamantina, nos quais geraram essa identidade do laboratório e talvez até do departamento, e até hoje estão vivos, né?
Esses projetos, parte deles foram desenvolvidos também com parceria com o Royal Botanical Gardens Kew, que é uma instituição muito reconhecida para estudos botânicos e que também deixaram sua marca aqui no laboratório e no herbário. Por fim, é importante destacar também o papel do laboratório em projetos maiores, como por exemplo a Flora Faneirogâmica do Estado de São Paulo, que é coordenado pelo Instituto de Botânica, que é o maior herbário o herbário SP, o maior herbário do estado, e também, principalmente, um projeto que foi recentemente finalizado, o Projeto Flora do Brasil Online 2020, no qual todos os docentes e diversos discentes trabalharam nesse projeto, monografando alguns grupos.